Pessoal, boa noite. Eu sou a Isabela e eu estou aqui hoje para falar com vocês um pouquinho sobre o papel do perdão no ambiente empresarial. Eu convidei a Fernanda aqui, que é uma advogada pela FRJ, que atua na parte jurídica de uma grande empresa, a qual, por motivos contratuais, não vou falar o nome, mas ela está há um tempo aí na área de direito regulatório e passou por outras áreas dessa mesma empresa, como societário, trabalhista, e com isso ela pôde adquirir experiências com o ambiente empresarial e suas adversidades, todos os desafios que temos ali. Assim, eu convidei ela para vir falar um pouco mais sobre essas adversidades e de como a gente pode melhorar o ambiente de trabalho, construindo um local com mais empatia e respeito. Então, Fernanda, muito bem-vinda aqui. Vamos falar um pouco sobre essas pautas super relevantes no ambiente de trabalho. Com certeza. Queria inicialmente agradecer a você, Isabela, pelo convite. Acredito que seja sempre agradecedora a gente estar trazendo debates e pessoas de diferentes áreas, diferentes contextos para a gente aqui dentro desse espaço acadêmico. E vindo de uma federal também, vindo de uma faculdade pública, eu acho que quanto mais a gente puder enriquecer essas faculdades, essas universidades, melhor. E sempre agradecer também, que é sempre uma honra poder falar um pouco sobre o espaço de trabalho, sobre a vivência do mundo jurídico, como que são as atuações, principalmente das boas práticas nesse espaço empresarial e como que isso impacta diretamente o funcionamento da empresa e principalmente nessa relação entre empregado e empregador, essa relação das relações trabalhistas. Então, muito legal ter você aqui com a gente. E aí, para a gente iniciar aqui, né, nosso papo, eu sei que você passou por algumas áreas da empresa e pôde aí vivenciar diversas situações, né? Acho que quando a gente vai rodando um pouco na empresa, a gente vai vendo cada situações diferentes em cada área. E eu queria entender com você, né, como é esse ambiente de trabalho e como é trabalhar principalmente no jurídico de uma grande empresa e como é esse dinamismo aí na empresa de vocês. Sim, é assim, eu acho que inicialmente no direito, quando a gente começa já a entrar em contato com a atuação da prática jurídica em si, trabalhando inicialmente, nossos caminhos acabam indo sendo mais em escritórios. Desde o início a gente já entra em relações um pouco mais conflituosas, um pouco mais de turbulência, quando a gente considera já normal a carga horária do estudante de direito, do estagiário de direito ser entre 10 e 11 horas, e não tendo final de semana, não tendo dia de semana, tem um prazo para bater, a gente trabalha muito com isso, então, independente se é sábado ou domingo, o prazo vai bater, então você tem que cumprir. Então, acaba que isso, às vezes, pode estar gerando algumas turbulências no dia a dia, em como que a empresa vai gerir esse tipo de coisa. Falando já propriamente, assim, do ambiente de trabalho da empresa que eu atuo atualmente, que estou atualmente, eu acho que por ser empresa a gente consegue um pouco, apesar de ser no jurídico, consegue um pouco destoar dessas relações e um pouco mais dessas vivências dos escritórios de advocacia, e ainda bem que destoa um pouco mais desse perfil um pouco mais turbulento, e a gente tem um maior destaque, estão em empresas, em relação a uma preocupação maior nessas relações trabalhistas, nessas relações que convivem no espaço e no ambiente de trabalho, e tem uma preocupação maior com o colaborador. E isso é essencial, promovendo, por exemplo, a gente consegue alcançar isso por meio da promoção de grupos de afinidade para recepcionar minorias, para criar um espaço mais confortável para elas, promovendo palestras, debates sobre saúde mental e sempre priorizando o bem-estar dos funcionários, né? Isso é algo essencial para toda empresa funcionar. E isso, assim, particularmente, eu falo isso muito em satisfação, porque eu acho que a empresa que eu trabalho é uma empresa referência na área, é uma empresa referência da forma como lida com seus colaboradores, então eu fico muito feliz, assim, de fazer parte desse time. E a respeito, particularmente, já de estar no jurídico dessa empresa, ainda mais na área do regulatório, que, para quem não conhece, o regulatório no direito é a parte que a gente junta a empresa com a administração pública. Então, a gente trabalha, por exemplo, desde a formação de contratos licitatórios, por exemplo, com rádio, com televisão, essas coisas, até, por exemplo, atuação no processo legislativo, então, trabalhando com projetos de lei, trabalhando com deputados, senadores, para, enfim, estar atuando nos interesses da empresa nesses setores também. Então, acaba que é uma atuação muito ampla, sabe? E estando no regulatório me permite ter
uma visão e uma atuação mais ampla sobre o funcionamento e sobre a estrutura central da empresa, porque acaba que a gente vai representando os seus interesses para fora, tanto no espaço judiciário, como no espaço administrativo, no espaço público, e muito da visão que essa empresa transcende para os outros também. E, assim, como a empresa que eu atuo é a maior do seu ramo aqui no Brasil, tem um impacto internacional, para mim é muito gratificante estar atuando nela e estar atuando no espaço jurídico dela. E é engraçado, né? Porque acho que você cita uma área que é uma área, acho que entendo pelo que você falou, que é muito competitiva. Não deve ser fácil, acho que o direito já não é muito fácil, mas você acha que tem espaço assim para todo mundo? Como que você sente essa competição no dia a dia? Bom, eu acho que isso acaba, infelizmente, variando muito de empresa para empresa. Acredito que o local atualmente que eu estou conseguiu construir uma relação um pouco mais de equivalência entre os funcionários, entre as demais áreas, porque está todo mundo ali junto, sabe? Todo mundo muito empenhado, muito abraçado com as causas da empresa. Então, isso permite ter um ambiente de espaço muito mais confortável. Porém, infelizmente, é uma minoria no mundo do jurídico, porque ao você sair um pouquinho para outras empresas ou para os escritórios e para o jurídico em geral, é uma grande competitividade, assim, em destacar em relação por atuar em processos jurídicos, assim, acaba que sempre vai ter um vencedor, sempre vai ter um perdedor. Então, você precisa estar constantemente se desafiando, tentando buscar o seu melhor para fornecer o melhor para a empresa, para fornecer o melhor para o seu cliente. Então, acaba que o cliente sempre vai procurar quem é a pessoa que está apresentando resultados melhores. Então, a competitividade, assim, é muito grande. Atualmente, assim, no início dos anos 2000, na primeira década dos 2000, a gente tinha cerca de 300 faculdades de direito aqui no Brasil, e hoje em dia, se não me engano, já ultrapassou de 1.500, 2.000 faculdades de direito. Assim, a gente brinca que cada esquina a gente consegue encontrar um curso. E, tipo, felizmente ficou mais fácil da gente se formar enquanto advogado, mas, ao mesmo tempo, essa concorrência, assim, é algo que inicialmente parece muito assustador, mas acredito que você conseguindo construir uma carreira desde o início, algo mais consolidado, se dedicar, se especializar, não tem como ir para cá, dar errado, digamos assim, né? Desculpa. Mas eu acho Não, que. pode ser. Não, mas acho que interessante. Acho que realmente cada esquina, às vezes a gente encontra um advogado, como administrador também. Mas, assim, só para voltar, né, na questão que a gente estava falando aqui muito sobre o perdão, construir ambientes mais acolhedores, né? Acho que como que para você essa questão do perdão, então, quando eu falo, né, o que eu estou querendo dizer com perdão aqui? Acho que a melhor criação de ambiente de confiança. Então, quando eu crio um ambiente de confiança para ajudar as pessoas a superar conflitos, melhorar a cooperação, reduzir o estresse mesmo. Assim, nesse tópico todo aqui que eu falei, o que você pensa sobre isso? Para a gente reduzir essa questão de estresse, enfim, pensando nessa competitividade que a gente acabou de falar, mas agora pensando isso dentro da empresa que você trabalha, né? Sim, não, com certeza. Eu acho que o perdão é um dos pilares em relação às boas práticas que devem acontecer dentro de uma empresa, dentro de uma equipe. E é uma questão realmente muito relevante, especialmente assim, considerando o ritmo acelerado e as pressões que se encontram no ambiente corporativo atual, que são assim bem grande particularmente. Para mim, assim, o perdão é realmente um dos pilares para a gente conseguir construir um ambiente de espaço saudável, um ambiente de trabalho saudável e ambiente principalmente produtivo, assim, pensando do ponto de vista da empresa também. E quando a gente consegue pensar num ambiente de trabalho onde as pessoas se sentem seguras para errar, elas se sentem seguras para aprender com seus erros também e poder crescer em relação a eles, a gente consegue construir uma cultura, criar uma cultura de confiança, que permite que esse funcionário, que esse colaborador se desenvolva e assim desenvolva muito mais a empresa também. Então, perdoar especificamente no ambiente de trabalho não significa que a gente vai ignorar os problemas dessa pessoa e ignorar algumas responsabilidades, alguma coisa do tipo. E muito pelo contrário, assim, se trata de reconhecer que todos nós somos humanos, que todos nós temos falhas e podemos errar em algum momento, assim. Então, eu acho que ao liberar esses ressentimentos, que às vezes fica nessa tensão de no dia a dia de eu não posso errar, eu preciso ficar travado, acaba bloqueando muita gente.
Então, acaba que permite que as equipes possam se resolver um pouco mais, resolver mais os problemas deles, em vez de ficar preso nesses conflitos, e ainda mais principalmente assim, por lidar com pressão, acaba que essas equipes que estão mais pressionadas são mais suscetíveis a acontecer conflitos dentro delas. E isso não apenas tipo, melhora a dinâmica do grupo, mas também faz com que promova a sua colaboração. E faz com que as pessoas se sentem mais à vontade para se expressar, dar suas opiniões, ideias, com medo de uma retaliação, com medo de um julgamento, e faz com que, para nós, assim, do direito, isso é essencial, porque é o que eu falei, a gente cotidianamente está lidando com pressão, com prazo, e o nosso trabalho é realmente já estar trabalhando com situações litigiosas e situações conflituosas. Então, tá num ambiente de trabalho, uma equipe que tem um perdão, tem um incentivo para você crescer, é muito bom, porque acaba que vai reduzindo o nosso estresse e aí vai fazendo com que essa mágoa que a gente vai guardando, que consome tanto uma energia assim, emocional da pessoa, e chega até, inclusive, a atingir a saúde psicológica, a saúde mental, assim, física do trabalhador, acaba atingindo, assim, diferentes áreas. Então, promover esse desenvolvimento da capacidade de perdoar, a gente acredita que alivia o ônus e possibilita que os indivíduos direcionem suas energias para o trabalho. Isso faz com que eles contribuam de uma forma muito mais eficaz e racional, assim. Então, um ambiente onde o perdão é praticado dentro da empresa tem que ser mais leve e mais motivador. E faz com que a gente alcance colaboradores mais engajados, colaboradores mais satisfeitos. E por experiência, assim, né, que já vi equipes que adotavam o perdão, adotavam uma prática mais de empatia em relação ao próximo, em relação à pessoa que está ali do seu lado. Isso faz com que a gente ao lidar com situações, ao enfrentar situações mais conflituosas, com que se tornem grupos mais fortes também. Grupos mais unidos, mais inovadores, mais resilientes frente aos problemas que a equipe vai estar lidando, porque isso faz com que a gente consiga enfrentar os desafios de uma forma mais coesa e uma forma mais racional. E não vai fazer com que a gente fique paralisado, com medo de errar, com coisas, sentimentos negativos, assim. Isso tende a fazer o profissional e a equipe, e, consequentemente, a empresa, se desenvolver muito mais. Acho que você falou tudo, né? Vou falar assim, mas acho que a minha dúvida agora é assim, vocês estão, né, aplicando mais essa questão do perdão, enfim, né, ter um ambiente mais acolhedor, mas e na prática? Como que vocês aplicam essa questão do perdão? Como que você vê a empresa aplicando, falando sobre isso, sabe? Sim. Eu acho que falar, assim, enquanto profissional do direito, é um pouco complexo em relação a isso, porque a gente sempre tem que olhar para uma balança, né? A gente sempre tem que estar ali mediando, e porque, de um lado, nós, enquanto profissionais do direito, estamos ali para seguir as normas, para fazer com que essas normas sejam cumpridas, e também trazer responsabilização quanto a alguns comportamentos ocorridos na empresa e representando a empresa. Ao mesmo tempo, do outro lado, a gente tem que entender que, ao praticar o perdão, obviamente com um perdão feito mediado, assim, com discernimento, com responsabilidade e dentro de uma racionalidade, tem o potencial para transformar os relacionamentos e fortalecer cada vez mais o ambiente de trabalho e promover uma cultura mais empática e mais colaborativa. E isso, na prática, acredito que, inicialmente, tem que estar pensando assim, na estrutura de uma empresa, na estrutura de um escritório, em como ele se organiza e procurar funcionários chaves. E esses funcionários chaves para isso são justamente os líderes e os gestores. Porque é a partir deles que a empresa em si e o grupo de trabalho vai estar entendendo como que ela vai estar prosseguindo a partir daí. Então, ok, o funcionário errou, mas como que a gente faz? Como prosseguir mediante a esse vício, a esse dolo, essa coisa que o funcionário praticou? Então, eu acredito que, inicialmente, a gente tem que estar projetando e ensinando esses líderes a serem mais empáticos, a serem mais racionais e se colocarem um pouco mais dos outros. Ok, o funcionário errou, mas como que a gente prossegue mediante aqui? Vamos tentar entender, as emoções que se passaram por trás desse funcionário. Ele errou, às vezes foi por falta de técnica, foi por falta de conhecimento, ou, nossa, é um bom funcionário, é um funcionário
que a gente sabe que tem aptidão para aquilo, mas às vezes pode estar acontecendo N problemas familiares, N questões na casa desse funcionário e que a gente até então não sabe. E não dá para a gente desassociar o profissional do pessoal também. Porque tendo um funcionário feliz, tendo um funcionário que mentalmente organizado, ele vai ser mais produtivo, ele vai conseguir gerir melhor o grupo, vai conseguir fazer mais as coisas que ele tem que fazer. Então, isso inicia lá com o líder que vai saber como lidar com isso, assim, sabe? E, ao mesmo tempo que, se for identificada, por exemplo, uma falta de conhecimento, um erro por falta de conhecimento técnico ou alguma coisa do tipo, cabe desse gestor, cabe desse líder falar, olha, realmente, sentar, pega na mãozinha e fala, olha, você errou isso, 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 eu recomendo tal livro, eu recomendo tal leitura, poxa, vai ter uma palestra aqui, vamos juntos lá aprender, vamos juntos se desenvolver. Então, o perdão está muito nisso. Eu acho que, inicialmente, pensando já para ir para uma situação de fato, tem que começar com essas pessoas, porque elas que são o cerne da empresa, elas que são muito a cabeça da empresa, que fazem a empresa rodar, assim. E eu acho que um segundo ponto que a gente tem que entender e desenvolver tanto nos líderes como nos colaboradores, nos empregados em si, eu acho que a gente tem que mudar um pouco a mentalidade das pessoas e entender o erro como uma oportunidade para esse aprendizado. Tem que mudar um pouco a cabeça e entender que o erro pode ser, na verdade, e tem que ser uma oportunidade de crescimento. Ainda mais no mundo do direito, que a gente muitas vezes significa enxergar o erro próprio ou o erro alheio como às vezes algo ruim, alguma falta de profissionalismo, e muito pelo contrário, assim. Então a gente tem que, ao se confrontar com um erro, tem que, num primeiro momento, perguntar, tipo, o que eu posso fazer para aprender com essa situação? E não só enquanto líder, mas enquanto funcionário, enquanto, às vezes, uma pessoa que errou. O que eu posso fazer para crescer com essa situação? O que eu posso abrir em relação a isso? E os caminhos que eu posso seguir mediante esse tipo de coisa, assim, sabe? Fazer com que esse erro seja um obstáculo, apenas um obstáculo para ir se desenvolvendo e para crescendo cada vez mais. Acho que você trouxe dois pontos cruciais. Acho que questão de gestores, né? Ser mais empático, conseguir olhar de outra forma um erro do seu colaborador. E acho que a outra parte da gente também vê o erro como aprendizado. E é muito engraçado porque isso me lembrou também, né? Eu estou também no meio corporativo aí, e eu lembro que a empresa que eu estou atualmente, quando eu iniciei meu estágio, foi muito desafiador. Eu vim de outro emprego, onde eu estava bem estabelecida, enfim. E aí, quando eu começo nesse estágio, nessa empresa atual que eu estou, eu não tive muito amparo, assim, dos gestores, sabe? Era só cobrança, e eu estava num lugar novo, tendo que ter conhecimentos novos, que não é muito fácil. Também tinha uma par que não colaborava muito, pelo contrário, ela chegou a pegar projetos meus, e isso me deixou muito chateada, enfim, não soube lidar com esses sentimentos, e tive até muita crise de ansiedade ali no início, foi muito bem desafiador, e eu lembro que o gestor, ele só me dava feedback ruim, não estava gostando da minha conduta, enfim, do meu trabalho ali, mas também era muito difícil, porque é muito complicado você chegar e falar, é por conta disso e disso, né? E às vezes falar, então, é por conta de outra colaboradora que eu também não estou indo bem, ela não está me ajudando, enfim. E eu senti que ele não teve um momento muito empático da parte dele, sabe? Desse gestor que eu tive. Então, eu acho que ter gestores mais empáticos, que a gente possa se abrir mais, poder falar nossos sentimentos, falar o que está acontecendo naquele momento, pode ajudar. E eu acho que a questão do perdão, ela vem até muito engraçado também, porque essa parte não me ajudou em nada. Eu tive um momento onde eu pude falar para ela tudo o que aconteceu, que eu não gostei da situação. E foi engraçado, porque a gente acabou se resolvendo. Então, acho que deve essa questão um pouco do perdão, né? Do perdão do dia a dia que a gente fala. E as coisas depois disso fluíram muito melhor. Depois eu fui para outra gestão, eu conseguia me desenvolver ali muito rápido, em 6 meses. Então, eu acho que eu concordo muito com você. Então, acho que o gestor está ali e a gente também entender os nossos pontos, sabe? Não só nossos erros, mas acho que os pontos que a gente tem a melhorar. E quando eu entendi isso, quando eu consegui perdoar outra pessoa, eu vi que eu consegui avançar muito, sabe? Mas eu acho que era isso, Fernanda. A gente até passou um pouco aqui do tempo, mas eu queria primeiro te agradecer por topar, né? Vim falar um pouquinho aqui sobre perdão, sobre ambiente colaborativo, ambiente de
de mais empatia. Sei que as empresas precisam melhorar muito, mas enfim, a gente plantando essa sementinha, sei que uma hora a gente alcança o que a gente tanto deseja, né? Que são grandes empresas para trabalhar, melhores empresas para trabalhar. Então, muito obrigada, viu? Com certeza. Muito obrigada pelo convite e sigo à disposição para o que precisar.